Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta trazendo aí mais relatos sobre a minha experiência, né? Ao longo de 2 anos, vivendo com síndrome do pânico, crises de ansiedade e que culminaram aí no início de depressão. Eu comentei um pouco com vocês no último vídeo sobre a dificuldade que eu tinha, né, em realizar coisas simples, como ir ao mercado, como ir no cinema, como estar numa reunião de família, enfim, como estar numa reunião de trabalho. E foram experiências que trouxeram muito sofrimento, né? E agora contando um pouquinho para vocês como foi o desenrolar dessa jornada. Eu contei, né, que eu descobri que eu estava grávida e estar grávida naquele momento para mim foi, confesso que foi realmente bem confortável, no sentido de poder passar mal sem ser julgada pelas pessoas. Era isso que eu sentia, né? Eu me refugiei nessa experiência de estar grávida para poder passar mal sem ter ali qualquer tipo de julgamento. A gente chega nesse tipo de situação porque a gente sabe que falar de saúde mental ainda é um tabu e as pessoas ainda, muita gente não está preparada para falar sobre isso. Quando se fala em psiquiatra, a pessoa já pensa, ah, é coisa de gente doida, né? E na verdade a gente, ao longo do tempo, entende que do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de tratamento, a nossa mente também precisa, né? Seja terapia, seja medicamentos, enfim. Mas não foi tão fácil assim chegar nesse resumo. Como eu já comentei, foram 2 anos de muito sofrimento e esse sofrimento ele foi prolongado porque eu não aceitava, né, estar perdendo o controle da minha mente, dos meus pensamentos. E essa jornada foi muito longa. Então, trazer esses relatos aqui, né, me expor dessa maneira, é justamente para que alcance as pessoas que estejam começando a passar por isso, que elas encurtem o caminho, que elas possam pegar um atalho, que não sofra tanto como eu sofri. Com esses preconceitos, com esse medo de ser considerada louca. Então, esse é o objetivo de compartilhar a minha experiência. Então, ao longo da minha gravidez, como eu estava comentando, eu não tive nenhum tipo de tratamento, eu acabei não voltando, não fazendo mais terapia, não voltando no psiquiatra, e realmente achei que eu iria sozinha conseguir sair dessa, né? E logo depois eu entrei, começou a pandemia, já fui ficar em casa de home office, então já fiquei numa posição um pouco mais confortável, porque eu não tinha que dirigir, eu não tinha que ir até o trabalho, eu não tinha que fazer reuniões. Então, fiquei numa posição confortável. Então, num dado momento eu achei até que estava me curando, né, sozinha. Acho que eu estava, hoje eu sei que eu estava me enganando, mas na época eu acreditei que eu já estava bem, enfim. Depois veio o nascimento da minha filha e eu tive uma crise de ansiedade muito forte depois de sair da maternidade. Foi tão forte que eu passei a primeira semana depois que eu voltei da maternidade com a pressão 17/10. E eu nunca tive problema com pressão arterial, mas eu tive, porque o meu emocional estava muito, muito fragilizado. Veio todos os medos na minha cabeça, né? E aí, um bebê em casa, mudou toda a rotina, e, enfim. E eu me vi ali numa situação onde eu só chorava, 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 enfim, foram vários medos, acho que até um pouco comum para as mulheres depois de ganhar neném, mas um pouco mais intenso para mim, que já tinha, né, um histórico aí desses problemas aí de ansiedade. Então, foi uma semana muito difícil, foi o primeiro mês muito difícil, e cada vez que se aproximava ali o fim da minha licença maternidade, eu me sentia muito angustiada, um medo muito grande de pensar que eu teria que retornar ao trabalho. Não que meu trabalho seja ruim, pelo contrário, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de trabalhar onde eu trabalho, mas os meus medos, né, e as minhas angústias e pensamentos de repente voltar,
né, a trabalhar e sofrer tudo aquilo de novo, o medo de falar em público, o medo de participar de reuniões, né, o medo de cair, que eu comentei no último vídeo, que todas as vezes que eu saía do carro do estacionamento para ir para minha sala, eu tinha a sensação de que eu ia cair. Então, assim, tudo isso passava pela minha cabeça e me trazia muita angústia na hora de pensar em voltar ao trabalho. Então, no próximo vídeo eu quero comentar com vocês como foi árduo e difícil esse retorno. E foi, assim, crucial. O meu desespero foi crucial para procurar o tratamento. Eu cheguei num ponto que a angústia era tanta, a agonia era tanta, que eu comecei a pensar em talvez a morte fosse algo, fosse uma opção. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso, porque realmente é o que passava pela minha cabeça. A angústia era tão grande, o medo era tão grande, o pânico era muito grande. E eu só pensava em que talvez se eu morresse, tudo aquilo pudesse acabar, aquela angústia toda pudesse acabar. Então esses pensamentos começaram a povoar a minha mente. Era tão angustiante, né, quando eu tinha as crises de ansiedade, aquele medo de morrer, de infartar, o tempo todo achando que estava tendo um derrame, tendo um infarto, e você chega num momento que você fala, eu prefiro morrer logo, né? Eu muitas e muitas vezes eu cheguei assim, num ponto de desespero tão grande que eu falava, Deus, me deixa eu infartar logo. Eu queria infartar logo, porque era o tempo todo sentindo a sensação de que ia infartar, que eu queria chegar logo nesse momento. É que eu não aguentava mais, né? De tipo, ter o tempo todo o medo e os sintomas de que eu ia infartar. Então a gente chega num momento, no colapso. E aí no próximo vídeo, para não estender muito, né? Eu conto para vocês aí como foi sair aí do fundo desse poço. Né, o que foi que me levou a procurar realmente o tratamento foi esse ponto de desespero, quando eu vi que eu estava já pensando isso me deixou muito mal, porque eu sempre fui uma pessoa muito cheia de vida, muito positiva, e de repente me ver considerando a morte como uma opção melhor do que tá, né, vivendo da forma que eu estava. Então aí a gente começa a questionar, né, tá na hora de buscar ajuda de verdade, e assim foi. Então no próximo vídeo eu trago para vocês aí como foi a tomada de decisão e a melhor decisão que eu pude tomar. Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau.